Vamos falar sobre a questão mais importante de Chainsaw Man. Vamos falar sobre a questão mais importante. Vocês sabem qual é a questão mais importante do mangá de Chainsaw Man. Vocês sabem qual é a grande pergunta de Chainsaw Man. O mangá de Chainsaw Man é uma crítica ao capitalismo? Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre essa grande questão. Eu acho que vocês que me acompanham no Twitter já devem saber que o meu último vídeo sobre crítica ao capitalismo de Chainsaw Man é irônico. A ideia é zoar as pessoas que fazem crítica política dentro do mangá, é zoar o fato que você pode interpretar absolutamente qualquer coisa a partir do que Chainsaw Man apresenta. Mas, pro raciocínio, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar e eu vou falar como se eu estivesse pensando. Qual é a corrente política que Chainsaw Man critica? Se você me pedisse para explicar, qual é a grande corrente política e ideologia que Chainsaw Man critica? Eu diria que Chainsaw Man é uma crítica ao comunismo. Se você me pedisse para escolher. Isso eu achei muito engraçado, mas... é interessante essa questão porque se você pegar a personagem da Makima e tudo que ela representa, tipo... Eu não ironicamente pego muitas vibes de marxismo a partir do projeto e a partir do que ela quer fazer. Porque toda a ideia dela é... ela quer controlar a humanidade, ela quer controlar absolutamente qualquer questão dela. Ela quer controlar absolutamente qualquer um dos fatores que assolam a humanidade. Tipo, ela literalmente representa o desejo da humanidade por controle, o desejo da humanidade por ter controle sobre os outros, controlar suas condições, ser capaz de tomar as escolhas sobre suas vidas. Então, a Makima, ela muito representa a questão de seres humanos, eles não são capazes de fazer suas escolhas, eles não são capazes de controlar sua sociedade, eles não são capazes de evitar questões como a morte, como as guerras, como os demônios. Então ela representa a questão da humanidade lutando contra aquilo que eles não podem escolher e lutando por controle. E qual é a ideologia que é exatamente assim? Qual é a ideologia que é baseada no controle? Qual é a ideologia que é baseada em nós queremos uma organização deliberada, nós queremos controlar as instituições, nós queremos tornar o ser humano o senhor do seu próprio destino, aquele que é capaz de escolher as suas instituições, aquele que é capaz de escolher a sociedade que quer viver, aquele que é capaz de pensar todas as regras e todas as práticas que ele vai seguir para elas seguirem seus próprios fins. Então, se você pegar a ideologia que luta pelo controle, luta pela escolha, luta pela capacidade de seres humanos conscientemente escolherem a sociedade, escolherem se livrar dos problemas, escolherem colocar a organização social ao domínio da humanidade, isso é o comunismo. Tipo, isso é literalmente a ideia por trás do comunismo. Mas, tipo, é muito engraçado isso, porque isso é literalmente a ideia do comunismo. A Makima fala, não, imagina se a gente tivesse um mundo sem miséria, fome, guerras. Imagina se a gente tivesse um mundo onde nós podemos escolher as coisas que a gente quer evitar. Nós podemos dominar absolutamente qualquer questão. Nós podemos criar um mundo melhor que nós realmente escolhemos e que nós realmente controlamos. Isso é um projeto marxista. Isso é um projeto de criar uma ordem social deliberada. Criar uma ordem social que o todo da sociedade realmente planeja, realmente controla e realmente cria os resultados, realmente cria as consequências favoráveis, realmente cria os processos e busca os resultados que quer. A ideia do marxismo a gente vai controlar a sociedade, a gente vai controlar os processos e evitar guerra, evitar causalidades, evitar as consequências desfavoráveis e a falta de controle.
que os seres humanos têm no capitalismo. Tipo, isso eu achei interessante, mas... E isso é um adendo, tipo, eu não estou dizendo que Chainsaw Man é 100% uma crítica ao comunismo, tipo, tem várias questões como a questão da Makima, ela ter essa visão negativa sobre a humanidade, ou tipo, tem várias questões que não mostram uma clara e coerente visão política, mas... A questão pra mim é que, o que eu quero dizer com isso é que você não pode fazer o paralelo 1 para 1, assim, tipo, você não pode fazer o paralelo 1 para 1 entre a Makima e falar, ela representa comunismo, ela representa marxismo. Da mesma forma, você não pode fazer o paralelo 1 para falar que Chainsaw Man, por meio do incelismo do Denji, representa a condição do homem no capitalismo tardio. Não, você não pode falar isso. Não faz qualquer sentido. Não funciona conjunturalmente você pegar essas questões da realidade e você transportar para o universo de Chainsaw Man e para o que o Fujimoto está dizendo. Eu não acho que Chainsaw Man é uma crítica ao comunismo. Eu não acho que Chainsaw Man é uma crítica ao capitalismo. E se você quiser transportar o comunismo que ele representa para Chainsaw Man, você vai estar ignorando muitas das coisas do mangá para eles caberem na sua teoria. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer, mas tipo, a minha questão com essas análises 1 para 1, tipo, Chainsaw Man é crítica ao capitalismo, Chainsaw Man é crítica ao comunismo, é que nessas análises eu sinto que a teoria e o conceito que você está aplicando ao material, ao mangá, importa mais do que o mangá. Se você falar, como eu falei agora, Chainsaw Man é uma crítica ao comunismo, eu acho que eu vou estar dando muito enfoque e muita atenção ao comunismo, ao conceito, ao que esse conceito traz, e eu vou estar te dando um enfoque daquilo que realmente importa, que é Chainsaw Man. Como o Chainsaw Man não se encaixa nessa ideia, quais são as particularidades e o que o Fujimoto realmente quer dizer. Então, eu acho que esse tipo de análise ele perde muito o enfoque, porque para mim, teoria, você aplicar uma análise política deveria servir para você entender o melhor mangá, deveria servir para você entender melhor o que o Fujimoto quer dizer, não ser um objeto para você fazer proselitismo político, não ser um objeto para você poder falar que o Kishimoto concorda com a sua ideia política aleatória.